Olá, eu sou o Why So Serious e você está no Estúdio Bloco Café. Este é o quadro I do Why, com crônicas, análises e causos sobre o mercado cripto e o desconhecido universo da Web3. No episódio de hoje, vamos explorar juntos o que a Inglaterra pode nos ensinar sobre a venda massiva de bitcoins da Alemanha. Vamos ver como decisões históricas de venda de bons ativos podem se mostrar um erro no longo prazo e oferecer oportunidades únicas para investidores. Vem comigo nessa jornada. Começa agora o I do I, um programa que veio para confundir, não para explicar. Recentemente, o criptomercado foi surpreendido pela notícia de que a Alemanha passou a vender descontroladamente Bitcoin que foram apreendidos em janeiro deste ano. Apreendidos entre aspas, porque um dos suspeitos transferiu voluntariamente 50 mil bitcoins para a Polícia Criminal Federal, a famosa BQA. De acordo com a investigação, um site de pirataria de 2013 violou a lei de direitos autorais e eles convertiam os rendimentos do site em Bitcoin. Acontece que já houve no passado um governo que também se desfez massivamente de um ativo e o tempo, como diria Gilberto Gil, tempo rei, provou que essa foi uma péssima decisão. Estamos falando da Inglaterra em 1999, quando vendeu metade de suas reservas de ouro. Ou seja, 25 anos atrás, um governo também trocava um ativo escasso na terra por outro que ele próprio imprime. Neste podcast, vamos explorar então esses eventos históricos e suas implicações no mercado e traçar paralelos para ver como a história parece se repetir. A venda de ouro pelo Reino Unido em 1999. Em maio de 1999, o governo britânico, liderado pelo então ministro das Finanças Gordon Brown, anunciou a venda de 395 das 715 toneladas de suas reservas de ouro. Essa decisão foi amplamente criticada e incompreendida, tanto internamente quanto por seus parceiros europeus. Reação do mercado e críticas. Naquela época, a decisão parecia razoável, uma vez que outros bancos centrais também reduziam as suas reservas de ouro. O preço do ouro estava em queda de 60% da sua máxima histórica, feita lá em 1979. Esses 20 anos numa tendência de baixa levaram muitos investidores a questionarem se o ouro era de fato um ativo de reserva. Esse movimento abrupto da Inglaterra gerou teorias de conspiração sobre a manipulação do mercado de ouro. O congressista da época, Peter Tapsell, chamou a atenção de imprudente e questionou a rapidez e a quantidade da venda. Além disso, o método de leilão escolhido e a falta de transparência sobre os compradores levantaram questões sobre a idoneidade do processo. Consequências e reação global. A venda massiva de ouro pelo Reino Unido pressionou os preços para baixo, chegando a um fundo que ficou conhecido como Brown Bottom, aos $250 por onça. Em resposta, 15 bancos centrais assinaram o Acordo de Washington, limitando as vendas de ouro para estabilizar o mercado. Desde então,
o preço do ouro reverteu a tendência de baixa, que, como a gente viu, durava 20 anos e acumula até hoje uma alta de mais de 750%. Detalhe: o preço nunca mais voltou a essa zona. 5 anos depois da venda massiva da Inglaterra, o primeiro ETF de ouro foi aprovado nos Estados Unidos. Essa história precisa se repetir com o Bitcoin. Assim como temos as cicatrizes no gráfico da proibição da China e dos colapsos Terra Luna e FTX, ia ser muito irado nós temos o nosso German Bottom, ou o fundo da Alemanha. Esse seria o nosso 7-1, não é não? O paralelo com a venda de Bitcoin da Alemanha. Assim como a idoneidade do ministro Gordon foi questionada, o mesmo aconteceu agora. A venda rápida e significativa de Bitcoin pela Alemanha foi vista por muitos como um ato precipitado, evocando teorias de manipulação de mercado. A recente venda de 50 mil bitcoins pela Alemanha resultou em liquidações de mais de 1,8 bilhão de dólares em posições de long nessas 3 semanas que a Alemanha zerou as suas posições. Similar ao caso do ouro, essa ação levou a uma reflexão sobre a transparência e os métodos utilizados pelos governos ao vender reservas de ativos. Quem de fato sabia que a Alemanha iria vender todos os seus bitcoins? No parlamento alemão, a deputada Joana Cottar, uma membra independente, solicitou ao governo alemão que interrompesse a venda em massa de bitcoins, propondo até que o bitcoin fosse usado como uma reserva para o país. Reação do mercado e futuras implicações. Evidentemente, o criptomercado sangrou com essa venda massiva da Alemanha. Nessas 3 semanas de despejo, o Bitcoin chegou a cair cerca de 20%. O que é inegável nesse caso é que o Bitcoin absorveu muito bem essa venda de 3,4 bilhões de dólares. Na terceira e última semana, o Bitcoin ainda fechou a semana no positivo com mais 9%. Uma verdadeira surpresa para aqueles que diziam que o Bitcoin não tem liquidez. O curioso foi que o governo alemão vendeu 50 mil bitcoins e as baleias, carteiras que possuem no mínimo 1.000 bitcoins, adicionaram 100 mil bitcoins, no valor então de 5,7 bilhões de dólares, aos seus portfólios durante a retração do mercado nesse período. Exatamente, as baleias acumularam o dobro do que o mercado alemão vendeu. É como eu digo, o Bitcoin é igual Campari, só ele é assim. Outra parada que foi curiosa foi que um dia depois que a Alemanha zerou seus bitcoins, a carteira recebeu várias doações, chegando a um saldo de 172 dólares em bitcoin 24 horas depois. Todas elas, claro, com mensagens on-chain, tirando um sarro dessa alfaceada pela Alemanha. A Rafa Romano, que já passou aqui pelo Bloco Café, encontrou em uma dessas transações a mensagem da célebre frase do Michael Saylor, que ele sempre diz para quem vende Bitcoin: Have fun, stay poor, German govern. Ou seja, seja feliz, mantenha-se pobre, governo alemão. Lições e estratégias para investidores. Esses eventos ressaltam a importância de diversificação do portfólio. Durante essas 3 semanas, as principais bolsas dos Estados Unidos, como Nasdaq e S&P, além do próprio ouro, renovaram suas máximas históricas, enquanto o Bitcoin sangrava 20%. Além disso, eventos como esse são excelentes oportunidades para adquirir ativos valiosos em tempos de incerteza. É aquela história que o
Warren Buffett sempre solta: compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. É inegável hoje que o ouro já se provou como uma reserva de valor e proteção contra a instabilidade financeira. O Bitcoin, embora tenha uma escala temporal menor que o ouro, também. A grande lição aqui é que, apesar das vendas de ativos pelos governos influenciarem o mercado no curto prazo, a demanda dos investidores e a confiança nos fundamentos de bons ativos continuam sendo fatores cruciais para a recuperação e valorização a longo prazo. Se você aproveitou o German Bottom para comprar Bitcoin, poderá muito bem rir por último, assim como os investidores de ouro riram do Brown Bottom. Conclusão. Esses eventos históricos mostram que decisões precipitadas de vendas de reservas dos países podem ser altamente influentes no curto prazo, mas não ditam o destino final do ativo. A confiança dos investidores nos fundamentos e a demanda contínua são os verdadeiros motores da valorização a longo prazo. Portanto, keep calm, mantenha a diversificação e aproveite oportunidades de compra em momentos de queda. Como vimos, essa é uma estratégia vencedora e comprovada pelo tempo. E você, comprou no German Bottom? Esse formato vai aparecer esporadicamente ao longo de nossa programação e sem compromisso algum com a agenda. Ao menos por enquanto, estamos testando esse formato, por isso a sua opinião é muito importante. Gostou do quadro Ai do Ai? Que tema que você gostaria que eu divagasse aqui? Muito obrigado pelo seu tempo e a gente se encontra por essas esquinas da Web3. Até lá!